Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Precisamos acreditar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor. Fala meu nome, fala Senhor. Olá, querido povo de Deus, povo que gosta da Bíblia Sagrada. Aqui estamos nós de novo e novamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como é bom poder chegar até você, bem aí onde você está, na sua casa, no espaço onde você está, com a sua telinha, o seu celular, o seu computador, o meio que você tiver, estamos juntos. Papa Francisco diz, as redes sociais geram praças de conveniência, é isso mesmo. Estamos nesse momento numa praça, mas convivendo, estudando, meditando, partilhando. Então é com muita alegria que hoje nós recebemos mais uma equipe para o nosso estudo bíblico. Isso mesmo, já vamos aqui com o terceiro encontro. E assim eu acolho esta equipe que está aqui, acolho você que vai entrando. A gente solicita também de já que você possa colocar a sua paróquia, que você interaja, que você, como que diz, eu estou aqui, coloque seu nome, a sua paróquia, o grupo, a pastoral que você participa. Vamos fazer junto esse multirão, tá bom? Então, equipe, boa noite, diga aí, se apresenta. Então, mais uma vez, sou o Padre Zé Alberto, gente boa aqui de Pastos Bons, Paróquia São Bento. Quem está comigo hoje aqui na plataforma? Aqui, Padre Genivaldo, da paróquia de Santo Antônio, da cidade de Balsas. A rede social, ela aproxima a gente, né? Então, gente, vamos esperar a internet restabelecer. Eu me chamo Edileuza Monteiro, sou da paróquia Santo Antônio de Balsas, da comunidade Bom Jesus. Já me apresentei. Certo, sejam bem-vindos. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar.
sejam, adoremos a nosso Senhor. Ele vem a vitória, Deus libertador. Com teu povo unido, tua presença amiga, só prazer nos traz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Povo agradecido, faça louvação. Povo agradecido, faça louvação. Recordações, lembranças da vida, sofrida e querida, na festa e na dor. Recebe nas mãos a recordação dos filhos e das filhas, amado Senhor. Primeiro encontro, vamos recordar que o Deusado, que caminhou com o seu povo, em meio à sua realidade de sofrimento, é o mesmo Deus que continua caminhando conosco. Essa foi a temática do nosso primeiro encontro. No segundo encontro, destacamos algumas leis de proteção aos pobres e oprimidos. Segundo encontro, o encontro anterior. No encontro de hoje, refletiremos sobre a Páscoa, em suas origens e no decorrer da história do povo de Deus. Recordações, lembranças da vida, sofrida e querida, na festa e na dor. Recebe nas mãos a recordação dos filhos e filhas, amado Senhor. O Deus do êxito, revelado em Jesus Cristo, continuou nos oferecendo a vida plena e nos convocando para ajudarmos nossos irmãos e irmãs. Então, minha gente, no último encontro, a Rosiane nos deixou um compromisso para nós. Nós queremos saber, né, de vocês, quem realizou esse compromisso. Vocês podem estar usando o chat, né, colocando lá como foi, qual foi a sua experiência em realizar esse compromisso. Edileuza, eu tive a graça, a oportunidade de visitar algumas famílias durante esta semana. E na visita levei a cesta básica para partilhar com essas famílias carentes e sentir alegria pela conversa, pela partilha, e na partilha senti a dor, o sofrimento de algumas pessoas. E o gesto de partilhar a cesta básica é um gesto assim muito bonito de poder partilhar daquele momento com aquela família. Então,
a felicidade foi maior dentro de mim do que talvez na própria família que recebeu, né? Só pelo gesto da partilha, do encontro, do sorriso no rosto, e essa alegria transborda o coração da gente e nos preenche e dá, assim, alegria de poder continuar a missão de servir, principalmente os mais carentes, no tempo pandêmico que nós estamos vivendo. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos um tema para a nossa reflexão. E o tema de hoje é a centralização das festas comunitárias é opressora. Repito, a centralização das festas comunitárias é opressora. As forças da morte, a injustiça, a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver, sem terra e trabalho, comida, a vida não há. Quem deixa assim não agem, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Temos uma partilha, né, de alguém que fez a Sônia Cruz, colocou que fez uma visita também, que levou uma cesta básica, e como é gratificante poder partilhar com o outro um pouco do que temos. Muito bem. Por quê? A temática passada, ela trazia justamente as leis de proteção social. Cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele e daquela que não tem. Se mais Então, minha alguém tem gente, feito alguma experiência, vai colocando e depois a gente traz presente. partilha. Isso. Então, depois dessa bela acolhida feita pelo padre José Alberto, pela bonita memória feita pelo padre Genivaldo, nós vamos continuar com o terceiro encontro. O jornalzinho, né? Você pode acompanhar pelo jornal com a gente ou pelas redes sociais, né? Facebook do padre José Alberto, de outras pessoas que compartilharam, né?
Então, nós vamos iniciar nosso terceiro encontro, motivando a conversa, né, com uma história, um texto que é um texto que não é tão belo, né, que é uma realidade bem nua e crua para muita gente. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes, a segunda maior concentração do mundo. Hoje, 5 bilionários brasileiros têm patrimônio equivalente ao da metade mais pobre da população do país. Ao mesmo tempo, a extrema pobreza sobe e o Brasil já soma 13,5 milhões de miseráveis que sobrevivem com apenas R$ 145 mensais. Atualmente, existem 815 milhões de pessoas subnutridas no mundo, o que significa que em cada 6 pessoas não tem alimentação suficiente para ser saudável e manter uma vida ativa. E a cada 6 segundos, uma criança morre por causa da fome ou de doenças relacionadas. Edileuza, Padre José Alberto e aos demais, diante desta realidade de concentração da riqueza e do empobrecimento do Brasil e do mundo, podemos nos perguntar como a nossa comunidade, em seu projeto missionário, responde às necessidades da realidade atual, como as nossas celebrações, práticas de piedade e ações sociais estão voltadas para a realidade do povo. Essas perguntas é para cada uma de nós, para que possamos refletir no nosso coração, no nosso grupo, na nossa pastoral, na nossa comunidade. A nossa ação missionária, o nosso trabalho, diz alguma coisa diante desta realidade de empobrecimento, de morte, de dor, de sofrimento de tantas pessoas. A sua ação é uma ação que corresponde a esta realidade? Cada um, cada uma, somos convidados e convidadas a refletir as nossas ações pastorais. Muito bem, Padre Genivaldo Edileuza. Vamos aqui trazendo presente, né, as colocações. Digamos que nós estamos assim numa salona bem grande, que tem aqui 40 pessoas atentas, né? E aí cada um vai falando alguma coisa de vez em quando. Por exemplo, a Juliana partilhou: pude ouvir uma pessoa que está passando por um momento difícil e orientá-la da melhor forma possível. Gente, como isso é importante. Às vezes é a questão só de uma orientação, da desconstrução de alguma coisa que está mal formada na mente, e você dando a orientação certa, você pode salvar uma vida. Temos aqui outra contribuição, no sentido ainda do gesto concreto, da nossa amiga Isabel Ribeiro, gente boa. Nesses últimos tempos, tenho visitado e ajudado algumas famílias, e a felicidade fica estampada no rosto de cada um, e para quem faz, é mais ainda uma sensação de paz e satisfação de poder ajudar alguém.
mais um comentário referente já agora à leitura que foi feita. Infelizmente, a Marinês Magalhães, do Apostolado da Oração aqui de Pastos Bons, infelizmente é uma realidade. Ainda tem mais. Quanto maior os bens, maior ainda é a ganância de ter e de esquecer de ser. Então está aí mais um comentário da Marinês referente a esses dados que foram colocados. 30% da renda está nas mãos de apenas 1%. Já pensou? Sendo que 5 bilionários brasileiros detêm mais de 50% da renda do país. Vamos lá, seguindo. Então vamos pedir ao Espírito de Deus que nos dê discernimento para vivenciarmos uma religião a serviço da vida, a serviço da promoção da vida, dos direitos. Cantemos. É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredita em religião libertadora. É por causa dos profetas que anunciam, que batiza, que organiza e denuncia. É por causa de quem sofre sem matar. É por causa de quem morre sem matar. É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredita em religião libertadora. Então, depois de todas essas reflexões, vamos nos iluminar, né, com a palavra de Deus. Leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 16, de 1 a 8. Você vai guardar o mês de Abibe, celebrando a Páscoa para Javé, o seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abibe que Javé, o seu Deus, tirou você do Egito. Você sacrificará como Páscoa para Javé, o seu Deus, gado miúdo ou gado graúdo. No lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer, que habite aí o seu nome. Com a Páscoa, deve comer pão fermentado. Com ela, você comerá durante 7 dias pão sem fermento, um pão de aflição, pois você saiu do Egito às pressas. Para lembrar, durante todos os dias da vida, o dia em que saiu do Egito. Durante 7 dias, não deverá haver fermento em todo o seu território, e também não deverá sobrar para o dia seguinte. Nada de carne que você tiver sacrificado na tarde do primeiro dia. Você não poderá sacrificar a Páscoa em nenhum dos dias das cidades que Javé, o seu Deus, lhe dará, mas somente no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Aí você vai sacrificar a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na mesma hora em que você saiu do Egito. Você a cozinhará e comerá, no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. Na manhã seguinte, você voltará, tomando o caminho de suas tendas. Durante 6 dias, você comerá pães sem fermento. E no 7º, fará uma reunião festiva em honra de seu Deus Javé.
não faça nenhum trabalho nesse dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Pegando aí ainda o nosso Bíblia Gente, nós temos aí o número 4, que diz assim: originalmente, a Páscoa era uma festa dos pastores, celebrada na primavera para pedir proteção e cuidado à família e o rebanho. Mais tarde, essa grande festa foi associada à história do Êxodo, porque na maioria das vezes a gente pensa que a Páscoa nasceu com o Êxodo. Não, antes já existiam duas festas, que a gente vai ver em seguida. A primeira festa, a festa dos pastores, que na primavera faziam essa celebração e até ofereciam os primeiros animais às suas divindades, pedindo realmente proteção. Como havia também a festa dos pães ázimos, que na verdade era a festa dos agricultores. Festa dos pastores, os pastores ficavam mais nas montanhas, dos relevos, os agricultores ficavam mais nas planícies. E veja que às vezes aconteciam até conflitos, porque o rebanho às vezes invadia ali as roças, digamos assim. Isso está bem expresso quando a gente lê no Gênesis a confusão entre Caim e Abel. No fundo, o que tem presente é isso. Um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. Mas ambos tinham estas celebrações em que ofereciam as suas divindades. Ainda não é o Deus Javé, porque só mais tarde vai surgir o êxodo e a configuração do povo de Israel. As ovelhas sacrificadas eram partilhadas com os vizinhos para fortalecer a solidariedade e a união. Mais tarde, bem mais tarde, com o rei Josias, 620 a.C., a Páscoa foi apropriada e legitimada como festa do Estado. Ou seja, o rei percebeu que aquilo dava certo, pois então vamos oficializar. E oficializando, vai chegar aquilo que está aí na nossa temática. Então, passou a ser celebrada unicamente no Templo de Jerusalém, centro arrecadador de todas as ofertas. Era a chamada centralização da religião no templo a serviço da riqueza e do poder do Estado. Nesse contexto é que surgiu o texto de hoje. Quem tiver a Bíblia, vamos pegar, que você vai compreender direitinho, versículo por versículo, como está colocado aí, Deuteronômio, capítulo 16, versículo de 1 a 8, que a nossa biblista Edileuza terminou de ler para nós. Veja, então, é necessário conhecer, e eu acredito que todo mundo conhece, porque é um texto que a gente lê na Quinta-feira Santa, o Êxodo, capítulo 12, capítulo 14, o capítulo 26, que vai colocar a forma como essa Páscoa, agora judaica, acontecia. Então, primeiro é uma celebração dos pastores, dos agricultores. Um oferecia seus animais, outro oferecia os seus frutos. Quando o povo chegou na terra prometida, que viu a necessidade de celebrar esse maior acontecimento da vida deles, que foi sair do Egito para a terra prometida, então o povo já tinha como experiência essas celebrações que aconteciam. Pois então vinculou
esse acontecimento ao acontecimento do êxodo, da libertação. Então, um rito foi escrito para que assim o povo pudesse celebrar esse acontecimento, que eles também passaram a chamar o nome de Páscoa. Então, olha, Moisés, Deus vai dizer a Moisés, pegue o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, reúna a família. Se a família não comer o suficiente, todo um cordeiro, então divide com os vizinhos. Depois passam sangue no batente para que o povo saiba que ali tem um hebreu celebrando a Páscoa, cingidos, ou seja, mangas arregaçadas, é um estado de prontidão de como quem vai realmente fugir. É isso que significa cingidos. Depois comam o pão sem fermento. Não era 6 dias, 7 dias. Comer na celebração. Outro detalhe importante, comam também ervas amargas para lembrar as dores e sofrimentos de vocês. E digam que nesse dia, aos vossos filhos, Deus libertou vocês e ao mesmo tempo feriu o Egito opressor. Então essa é a configuração de Páscoa que o povo tem. Isso pelo ano 1200, 1250 até próximo ao ano 1000. O povo celebrava assim, quase 250 anos. Só que aí veio a monarquia, depois a monarquia dividida, aí vem os impérios. E o último império que veio, antes desse texto de hoje ser escrito, o êxodo escrito bem no sistema tribal, 1200, mais ou menos. O texto de hoje, é por isso que diz que o mesmo texto do Deuteronômio, ele tem um espaço de mais ou menos 400 anos, porque o texto vai sendo compilado, vai sendo atualizado de acordo com o interesse de quem está na frente. Seja o rei, seja também quem está na base. Sendo assim, já aconteceu a queda de Samaria, 722, ainda com Sedecias. Depois, Josias vai suceder. O império assírio, que é um forte império, agora está enfraquecido, porque o Império Babilônio está chegando com muita força. Só que o Império Babilônio não tem um exército ainda suficiente para dominar o Egito. Então fica aí uma espécie de lacuna. Então o rei palestino, que é Josias, vai aproveitar, pega os seus escribas e pega a lei antiga para fazer uma reforma, chamada Reforma de Josias, que é uma reforma nacionalista, com a intenção de pegar a tradição bíblica e aplicar dentro do seu governo. É nesse sentido que o texto de hoje vai nos trazer presente. Por isso que é importante saber o que tem no Êxodo, que é a primeira lei, para compreender o que tem na cópia da lei, que é o Deuteronômio. Sendo assim, você vai guardar o mês de Abib, ou seja, algumas Bíblias vão colocar o mês de Nissan, é o primeiro mês do ano judaico. No ano civil, era o mês de abril. Então você vai celebrar a Páscoa, o seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abib que Javé, seu Deus, tirou você do Egito. Veja, o rei com seus escribas são sábios. Eles querem legitimar a festa. Então eles vão ao encontro da história porque sabem que isso é importante para o judeu. Então, mas veja que mudanças vão acontecer, mudanças espertas. Versículo 2: você sacrificará como Páscoa para Javé, o seu Deus, gado miúdo ou gado graúdo.
Lá em Êxodo, capítulo 12, não tem gado graúdo, porque gado graúdo é o boi mesmo. Gado miúdo é a ovelha, é o bode. Porque a celebração da Páscoa não tem como intenção enriquecer pessoas, muito menos governos, mas ser uma celebração realmente religiosa. Agora já entra aqui o gado graúdo, ou seja, aqui já entra a exploração. No lugar de Javé, o seu Deus. Imagine, lá no Êxodo, as celebrações aconteciam no templo? Não, nem tinha templo. O templo só foi construído com a monarquia, com o rei Salomão. Aqui, no texto original, bem antes, celebravam como? Celebrava nas famílias. Quem é que celebrava? Os anciãos, o pai de família, né, que puxava ali a coordenação e realizava esse rito. Agora, o texto, a cópia da lei está dizendo, não é para celebrar em família não, meu filho, é para celebrar no templo, o lugar escolhido por Deus. Não sei que Deus que escolheu esse lugar para só celebrar lá. Depois, com a Páscoa, você não deve comer pão fermentado. Só que aqui tem outro detalhe. Com ela, você comerá durante 7 dias pão sem fermento. Por que que existe a intenção de esticar a festa? Porque justamente a festa vai movimentar muita gente. Um historiador da época de Jesus, chamado Flávio Joséfo, praticamente é o historiador que todos os biblistas têm acesso, e graças a Deus que ele escreveu os acontecimentos. Flávio Joséfo registra assim, que na época de Jesus, na festa da Páscoa, por exemplo, só naquele ano que Jesus morreu, foram imolados 255 mil cordeiros e 600, para dizer que não era qualquer festinha. Imagine, só que agora não vai celebrar cada um em sua casa. Todos esses cordeiros vão ser imolados próximo ao templo. Depois, se a festa era lá em casa, éramos nós que íamos pegar o cordeiro e que íamos imolar e tudo mais. Agora não vai ser o dono, né? Vai ser os sacerdotes. Quer dizer, muda também a ideia do sacrifício. Se a festa era lá em casa, eu ia pegar do que eu tinha. Mas se a festa agora é no templo, pois então você não vai trazer o seu cordeirinho. Você vai ter que comprar dos fazendeiros que estão ali para explorar. Imagine quanta gente e quantos fazendeiros tinha para dar conta, né, de tanto cordeiro, né? Depois, o versículo 4. Durante 7 dias não deverá haver fermento em todo o seu território e também não deverá sobrar para o dia seguinte. Claro, se todo dia tem que matar mais um e comer tudo, no dia seguinte tem que fazer a mesma despesa para engordar o comércio e a circulação de pessoas, que é muito grande. Versículo 5. Você não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades, já explicamos isso, que Javé, o seu Deus, lhe dará, mas somente no lugar de Javé, o seu Deus. Está repetindo isso. Tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Lembram? É chamada política de concentração, de centralização. Consequência disso, vai precisar o rei mandar destruir os vários santuários que existiam nas famílias, que existiam nas aldeias, para impor que somente no centro, e ainda usando o nome de Deus, é que vai ser ali feito os sacrifícios. Versículo 7. Você cozinhará e comerá no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. De novo. Na manhã seguinte, você voltará tomando o caminho de suas tendas.
Durante 6 dias você comerá pães sem fermento, e no 7º, uma reunião, uma festinha, uma celebração. Mas como é que nós vamos reunir a nossa família se está todo mundo fora de casa? E no meio de uma multidão dessa, precisava engordar as hospedarias, precisava engordar o comércio. Então, é uma legislação muito sábia e que, usando o nome de Deus, a imposição do império, dificilmente alguém vai escapar, né? Dificilmente. E vai concluir: não faça nenhum trabalho nesse dia. Todo mundo precisa estar voltado para esse acontecimento. Então, gente, é essa a chamada política de centralização dentro da reforma do rei Josias. Ai, mas todo mundo vai ficar de braços cruzados? Vai não. Nós temos a profecia. Os profetas são aqueles que organizam o povo no chamado trabalho de formiguinha. É muito importante quando você desperta alguém para pensar de maneira maior, no sentido de olhar a realidade. Então nós temos no Reino do Norte o grande profeta Amós. Amós vai denunciar realmente. Amós vai convocar o seu grupo e vai reagir. No Reino do Sul, nós temos o profeta Miqueias. Miqueias vai dizer assim: ai de vocês que deitam de noite planejando o mal que vai fazer no dia seguinte com os pobres, com o órfão, com a viúva, com aqueles que vivem aí explorados, porque vocês passam a noite toda tomando vinho bom, comendo carne gorda, para no dia seguinte fazer o mal. Então é um texto forte, acredito que a compreensão não é tão difícil, dado que agora, tendo o contexto, é possível a gente ter uma chave para entender um pouco o texto, tá bom? Vamos lendo, meditando. Genivalda, Edileuza, se tiver mais alguma contribuição, as perguntas também. Edileuza, o seu celular, seu microfone está desligado. Continua desligado. Pronto. Agora ligou. Então, depois de todo esse contexto, diante de toda essa realidade, né, que o Padre Zé Alberto colocou, nós vamos dar continuidade, né, com as perguntinhas. Né, são 3 perguntinhas, que nosso tempo também já está bem avançado. Quais são os elementos que apontam para a concentralização da Páscoa? Quais são as exigências para as celebrações da Páscoa? Por que usar o nome de Javé para estabelecer um único lugar para celebrar a Páscoa? Então, continua com o Padre José Alberto. Eu acho que eu já dei algumas respostas. Se alguém quiser escrever, se entender o que a gente colocou, né? Mas as perguntas, elas esclarecem um pouco mais. Quais são os elementos que nos ajudam a entender a chamada política de centralização? É justamente o fato, a insistência de querer dizer que Deus só aceita o sacrifício agora se for do templo. Além disso, a gente sabe, pelos os outros dados, né, que os santuários foram eliminados, que pessoas chegaram a ser mortas. Depois, outro elemento que ajuda a entender é o fato da família também ter que se reunir no templo, do sacrifício ter que ser feito lá. Tinha até uma metragem, até quanto de distância aquele sacrifício era ou não considerado puro ou sagrado. As
exigências, como já foram colocadas aí. Importante trazer presente que todos os elementos que antes tinham, por exemplo, o sangue que era colocado sobre o batente da porta do hebreu que celebrava a Páscoa. No Deuteronômio não aparece. Por que que não aparece? Né? Antes, o povo compreendia que aquele sangue no batente ou lá na porta representava a mão de Deus que ungia, que protegia. Aqui não estou muito preocupado, tanto que essa parte do ritual nem aparece, como também outros elementos não aparecem. Quais são os elementos que aparecem? Somente os elementos que precisa comprar e vender, porque a intenção é o lucro. Por que usar o nome de Javé para estabelecer um único lugar para celebrar a Páscoa, né? Então, feita a explicação, resposta dada, eu acredito. Temos aí algumas pessoas participando, colocando também. Reflexão do texto, quais são os elementos... sim, é o que a gente está explicando aqui. Obrigado, certamente alguém já está lendo e acompanhando. Pai Genivaldo, alguma contribuição? Tá desligado, Genivaldo, seu negócio aí. Microfone. Certo, então já foi contemplado a resposta na sua fala de contextualização desta realidade de Páscoa e também da centralização da riqueza, uma centralização opressora, justamente no sentido de enriquecer um grupo muito pequeno, enquanto a maioria ficava à margem da sociedade. Mas, dando continuidade, todo ano nós celebramos a Páscoa para tornar vivo o projeto de Deus realizado em Jesus Cristo. A libertação plena do ser humano. E hoje esse projeto está em nossas mãos. Com Jesus, continuamos a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Implantar o seu reino. Uma sociedade em que a riqueza e o poder sejam partilhados. O que aprendemos ao recordar a história da celebração da Páscoa, que começou com a festa da partilha, da solidariedade e libertação, e terminou com a festa da centralização do templo? Como são as nossas celebrações ritualistas, alienadas, comprometidas? Percebemos hoje práticas de centralização a serviço do poder e do lucro? Como resistir e profetizar contra elas? Nós vivemos em uma realidade, em uma sociedade em que a desigualdade social é grande. O rico fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. É preciso pensar a igualdade e lutar pela defesa e a promoção da vida. Essa luta é nossa. Só a luta muda a vida. A união faz a força. O sonho de fazer parte do povo que tem a terra, cidadania e uma vida abençoada
está no coração da humanidade, está no coração de cada um e de cada uma de nós. Os dominantes dominam a grande massa popular. O que está faltando para virar o jogo? Uma pergunta, né? Aí diz a música de Jorge Pereira Lima: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que parece acreditar ao menor, que padece acreditar no menor. Quando os pequenos acreditarem no seu bem-estar comum, sentindo as necessidades que padece cada um. Unidos em Jesus Cristo, nós todos somos um. É preciso pensar o comunitário, é preciso pensar a vida partilhada, mas não só pensar, começar a colocar na prática no dia a dia, e assim possamos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo fraterno. Edileuza está com o microfone desligado. Neste momento, vamos invocar todos os santos e santas de Deus e que possamos refletir os valores do reino de Deus entre nós, entre esses nossos irmãs e nossos irmãos de fé. Ajudem-nos em nossa caminhada, cada pessoa que poderá fazer a sua prece. Então, a resposta de cada prece é cantada. A igreja te pede com amor, escutai nossa prece, Senhor. Então, quero rezar por tantas pessoas que saem de seus lares, suas cidades, estados, até mesmo o país, em busca de melhorias para suas vidas e seus familiares. E acabam caindo na cilada da escravidão, sendo essas pessoas oprimidas, sacrificadas, humilhadas em sua dignidade, de seu direito de ir e vir. Peço a Deus pela liberdade destas pessoas, tanto física quanto psicológica. Cantemos. Tua igreja te pede com amor, escutai nossa prece, Senhor. Quero pedir pela nossa conversão e pela conversão de todas as pessoas que têm muito. Que a gente aprenda a partilhar, tenha um coração sensível a quem tem menos ou a quem não tem nada. Por isso, cantemos. Tua igreja te pede com amor, escutai nossa prece, Senhor. Pelas nossas comunidades, para que saibam partilhar sempre mais com aquele que não tem, e assim possamos trazer alegria a tantas pessoas que precisam sorrir, que precisam do pão, do alimento, da água, de saúde, educação, e assim os direitos sejam respeitados. Por essas famílias, por todas as comunidades, cantemos. Tua igreja te pede com amor, escutai nossa prece, Senhor. São José, São Bento intercedam a Deus por nós, para que possamos partilhar o que temos com os mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, dai paz a todas as famílias, nós vos pedimos.
Tua igreja te pede Com amor, escutai nossa prece, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós... Tem mais uma prece aqui. Pelos grupos pastorais e movimentos que possam fortalecer a cada dia sua fé e missão. Tua igreja te Tem outra aqui, pede... Genivaldo. Espera aí, pra gente cantar logo só uma pra tudo. Vai lá, quem lê? Quero rezar por todas as crianças abandonadas, para que encontrem uma família e sejam por ela amada. Cantemos. Muito bem, a Carol e a Rosiane estão cantando. Vamos lá com elas. Tua igreja te pede com amor, escutai nossa prece, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos salmodiar com o Salmo 23, a segunda versão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Em verdes pastagem, me leva a repousar, em fontes bem tranquilas as possa recobrar. Por justos caminhos, meu Deus vem me guiar. De todos os perigos, meu Deus vem me livrar. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei. Seguro em seu cajado, tranquilo estarei. Me preparais a mesa perante o opressor. Me perfumais a fronte, minha taça transbordou. Felicidade e amor sem fim me seguirão. Um dia em vossa casa, meus dias passarão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. E agora, como família cristã, povo de Deus, de nossa diocese, paróquias, comunidades, grupos pastorais, rezemos a oração que Jesus rezou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos para o nosso gesto concreto, uma missão bonita para realizarmos durante esses dias. E no próximo encontro com o quarto grupo, quarta equipe, possamos partilhar. E o gesto é: cada pessoa é convidada a fazer um momento de oração com as nossas vizinhas e os nossos vizinhos. Simples, um momento de oração com os nossos vizinhos e as nossas vizinhas. Vamos aproveitar esses dias e bem rezar com os nossos vizinhos. Pois muito bem, minha gente, estamos concluindo 1h35. Graças a Deus. Queremos agradecer a equipe de hoje. Olha, lembra que nós dissemos que era a equipe Pipoco, ou Porreta? Tá aí.
Gente boa, obrigado de Deus, Padre Genivaldo, por estar partilhando aqui conosco esse momento tão bonito. E assim a Pastoral Bíblica vai continuar. E, gente, e a equipe da próxima quarta, o que é que nós vamos dizer aqui? Prepara o coração, Padre Rogério. Já tenho 3 perguntas para você. Eita, já disse que é o Padre Rogério. Alto Parnaíba. E vem mais gente com o Padre Rogério por aí. Segura, Padre Rogério. Então, aguarde que essa equipe aí é preparada, viu? Equipe que estudou no Centro Bíblico, pipoco. Vai chegar aí e seja bem-vinda para realizar conosco o 4º encontro. Vocês têm mais algum recado, meninos? Ou podemos pedir a bênção de Deus para todos nós e concluir? Já podemos pedir a bênção. Certo, Padre Jorge. Pois então pode pedir a bênção aí para todos nós. Então, com a Bíblia na palma da mão, tem aquele refrão missionário que nós vamos tentar colocar esse refrão, um refrão bíblico. Diz assim: na palma da minha mão eu tenho a palavra de Deus, só para te acolher, só para te receber, ó Senhor. Ó Deus de amor, Deus de bondade, abençoai a cada uma de nós nesta noite, conceda um bom descanso, um bom repouso, para repormos as nossas energias e amanhã iniciar um novo dia com muita inspiração e boa vontade para realizar o bem. Por isso, ó Pai, desça sobre cada um e cada uma de nós a tua copiosa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fazendo vala das palmas. Alegram o coração. Muito bem, minha gente. Um abraço para todo mundo virtual, que a gente só pode se abraçar assim esses tempos. Somente. Boa noite. Boa de noite. Gratidão a todos que participaram conosco.